acha que é o maior avanço desse novo Código Penal? O grande objetivo é o combate à impunidade, é levar ao cidadão brasileiro mais segurança, certamente agravando penas de crimes que têm maior poder ofensivo à sociedade e diminuindo penas ou extinguindo crimes que já perderam a sua razão de ser. Porque temos crimes da década de 40 que hoje já não se aplicam mais, como, por exemplo, a questão do sossego público. E diminuindo penas ou extinguindo crimes que já perderam a sua razão de ser. E diminuindo penas ou extinguindo crimes diminuindo penas ou extinguindo crimes diminuindo penas ou extinguindo crimes Por outro lado, desaparecer crimes que ficaram no passado, como questões relativas ao sossego público, a jogo do bicho, e ao mesmo tempo criar penas alternativas para esvaziar um pouco as prisões, deixando-as tão somente para aquelas pessoas que levam perigo no seu convívio social. Esse será o objetivo do Código Penal que estamos discutindo com nossos pares no Senado. Desaparecer crimes, criar penas alternativas para esvaziar um pouco as prisões, criar penas alternativas para esvaziar um pouco as prisões, criar penas alternativas para esvaziar um pouco as prisões. Possibilita a progressão antecipada de regime em caso de superlotação de presídio como direito do preso. Possibilita a progressão antecipada de regime em caso de superlotação de presídio como direito do preso. Realização de mutirões carcerários em caso de superlotação. Realização de mutirões carcerários em caso de superlotação. Foi ampliado o alcance do livramento condicional. O juiz passará a ter o dever de concedê-lo ao condenado por crimes praticados sem violência ou grave ameaça, quando cumpridas as condições especificadas no dispositivo. Foi ampliado o alcance do livramento condicional. O juiz passará a ter o dever de concedê-lo ao condenado por crimes praticados sem violência ou grave ameaça, quando cumpridas as condições especificadas no dispositivo. E a realização obrigatória de mutirões carcerários pelas corregedorias dos juízos, sempre que os estabelecimentos penais ficarem lotados, com a consequente concessão de benefício aos presos com requisito temporal mais próximo. E a realização obrigatória de mutirões carcerários pelas corregedorias dos juízos, sempre que os estabelecimentos penais ficarem lotados, com a consequente concessão de benefício aos presos com requisito temporal mais próximo. Amplia-se possibilidade de conversão da prisão em pena alternativa. Amplia-se possibilidade de conversão da prisão em pena alternativa. Amplia-se possibilidade de conversão da prisão em pena alternativa. No mesmo espírito do anteprojeto da Comissão Jurídica sobre a reforma do Código Penal, foi ampliado o alcance do Instituto da Transação Penal. O objetivo é possibilitar o encerramento do processo penal no seu início, a partir de negociação entre as partes. No mesmo espírito do anteprojeto da Comissão Jurídica sobre a reforma do Código Penal, foi ampliado o alcance do Instituto da Transação Penal. O objetivo é possibilitar o encerramento do processo penal no seu início, a partir de negociação entre as partes. Foi trazida para a lei a audiência de custódia, hoje regulada via resolução do CNJ, com o intuito de melhorar e analisar o índice de presos provisórios e adequar a legislação interna ao Pacto de São José da Costa Rica, já recepcionado pelo Brasil. Foi trazida para a lei a audiência de custódia, hoje regulada via resolução do CNJ, com o intuito de melhorar e analisar o índice de presos provisórios e adequar a legislação interna ao Pacto de São José da Costa Rica, já recepcionado pelo Brasil. Do mesmo modo, também se prevê nova regulamentação para a prestação social alternativa, que possui previsão constitucional, permitindo em determinados casos seja possível a suspensão condicional do processo mediante reparação do dano causado e outras condições de posse acusado. Do mesmo modo, também se prevê nova regulamentação para a prestação social alternativa, que possui previsão constitucional, permitindo em determinados casos seja possível a suspensão condicional do processo mediante reparação do dano causado e outras condições de posse acusado. O espírito desencarcerador, o espírito desencarcerador, o espírito desencarcerador, o espírito desencarcerador, o espírito desencarcerador. Alternativas, porque não precisa prender todo mundo. A pessoa comete um crime, ela não tem um poder ofensivo, ela não causa
perigo à sociedade, ela poderá ter uma pena alternativa. Por exemplo, alguém que atropelou alguém sem querer, Exatamente, né? um crime foi a óbito, uma coisa assim. crime culposo. Então é o exemplo típico culposo. que pela nova lei pode estabelecer um recolhimento noturno com trabalho alternativo, uma pena alternativa em favor da sociedade, até a pena de multa. Então tudo isso foi colocado na lei exatamente para não permitir presídios tão cheios, porque não precisa prender todo mundo, porque não precisa prender todo mundo, porque não precisa prender todo mundo. Tudo isso foi colocado na lei exatamente para não permitir presídios tão cheios. Tudo isso foi colocado na lei exatamente para não permitir presídios tão cheios.